A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Nós estamos em um estudo chamado Foco no Alvo e estamos tendo um entendimento dentro da palavra de uma maneira que nós não desistamos daquilo que procuramos conquistar. Se for coisa negativa, desista mesmo, de uma vez. Mas se for coisa positiva, persista. Amém? Bom, quinto áudio, quinto estudo, foco no alvo, baseado em Filipenses 3, capítulo 3, versículo 14 e versículo 13 e 14, né? Deus já falou bastante com vocês e vai continuar falando, né? Olha só o que ele diz no versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Tá vendo? As coisas que atrás ficam. Qual foi o dia que você ouviu uma palavra que te machucou? Foi em 1900 e lá vai bolinha? Então ficou para trás. Esqueça. E avançando para as questões diante de mim. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu vou me esquecer do que ficou lá atrás, mas eu vou agora avançar para o que está na minha frente. Entendeu por que muita gente está parada? Não consegue esquecer. E quando consegue esquecer, não procura avançar. Paulo deixa claro. Esqueça e avance. Esqueça e avance. Ah, mas ele falou isso de mim. Esqueça e avance. Não se preocupa com o que está lá atrás. No verso 14 ele diz assim, ó. Prossigo para o alvo. Ele já tinha um alvo. Qual é o seu alvo? Qual que é o seu alvo? Eu dei palestra para casais agora, né? E falamos sobre noivado, namoro, noivado e casamento. Bom, a pessoa que está namorando, se ela ama realmente, ela já coloca um alvo, casamento. Mas ela está na fase do namoro, mas ela já coloca um alvo, casamento. Independente de qualquer coisa, ela vai passar por cima de qualquer coisa para chegar no seu alvo. Por isso que Paulo diz, prossigo para o alvo. Aí ele fala, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, há um prêmio para ele, pela soberana vocação de Deus. Deus preparou algo para ele. O que ele tem que fazer? Ele vai atrás do que Deus preparou para ele. Por isso, meus irmãos, que nós temos que entender. Claramente, Paulo começa dizendo dele, quanto a mim. Logo nós vemos que ele tem opinião própria, ele não depende dos outros, ele tem a opinião dele. E não é levado pelos outros, que às vezes dão muitas opiniões erradas, né? Aí, ele continua dizendo o seu próprio versículo, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. Mas aqui ele sabe que ainda não alcançou, ele sabe disso. Ele diz... eu não alcancei, ainda que eu não consegui alcançar. Vou deixar as coisas para trás e prosseguir para o alvo. Por isso que ele fala. Agora, aí ele vem e diz, né? A primeira coisa, esquecendo das coisas que atrás ficam. Essa é a primeira coisa que ele insiste em fazer. É não ficar parado. É esquecer das coisas que atrás ficam. Deixar de ser museu que vive de passado. Agora Paulo sabe que ele tem que prosseguir. Machucou, doeu? É complicado. Mas parado você não vai ficar. E a segunda coisa é avançar, como ele disse, avançando para os que estão diante de mim. Para o que está diante de mim. Ele não vai ficar esperando de mão beijada. Poxa, me magoou, legal, vou esquecer. Mas vai ficar de mão beijada ali parado? Esperando Deus te trazer as coisas? Não. Duas coisas importantes aqui é sair do passado e avançar para o futuro. E aonde que eu me movo? No presente, agora. Tanto o passado quanto o futuro dependem de hoje, agora, já só de você já perceber que essa mensagem falou com você, já comece a mudar. Já comece. Mover, agir, pare de reclamar, de se queixar. Se mova, senão você não conquista, você não alcança. Para de reclamar. As coisas vão continuar dando errado enquanto você não parar de reclamar.
Aí no próximo verso, no 14, ele diz, para onde ele vai? Paulo está indo. Para onde? Ele diz que vai prosseguir para o alvo. Isso nos dá o nome de propósito. Ter um propósito. Você tem um propósito? O meu propósito é descansar a minha alma na cidade eterna, com Deus. Não adianta falar assim, eu quero ser eterno. Sim, mas você tem que pagar o preço para chegar até lá. Veja o que diz, prossigo para o alvo, ele tem um destino. Ligue o seu GPS da vida agora e vá para o seu alvo. Talvez você não está entendendo ainda. Deus quer que você saia deste mundinho que você criou. Independente do que falaram ou deixam de falar, de que pastores ou pregadores causaram escândalos, pouco importa, o seu alvo não são eles, o seu alvo é Cristo. Para de olhar para as coisas do mundo e olhe para as coisas de Deus. Tem muita gente parada no passado. Por que você não vai para a igreja? Porque um pastor roubava. Por que você não vai para a igreja? Porque aconteceu isso na igreja. Não, sai do passado e vem para o futuro. Esqueça o passado. O alvo de Paulo tem nome, Jesus Cristo. Qual é o nome do seu alvo? É Jesus? Vambora! Tá fazendo o que aí parado aí atrás? Vambora! Se prepara para estar comigo, para lutar comigo, juntos, vamos vencer, vamos chegar lá. Muitos pais criam filhos sem entender que eles necessitam de um alvo. Eles necessitam de um alvo. Aí, meus irmãos, complica tudo. Sabe por quê? Porque se você quer ter uma família e você não tem um destino, a sua família também não terá. Qual é a sua fé? O que você acredita? Você tem bases bíblicas, ou quer dizer, não creio na Bíblia, tá? O que você crê? Você sabe se isso tem uma certeza? Você tem alguma prova? Porque eu tenho uma Bíblia que me prova. Você tem o que te prova? Você não tem. Então, na realidade, nós estamos perdendo tempo em discutir aqui. Vamos embora! Monta nessa carruagem e vamos embora! Chega de ficar esperando as coisas, dependendo das coisas. Acredite, Deus pode mudar a sua vida, sim, mas esqueça do passado. Porque toda vez que você olhar para o passado, toda vez que você ficar remoendo o passado, o futuro não chega. Porque o tempo que você deveria estar usando para ir para o futuro, você está usando para pensar e trabalhar no passado. Não dá, meus irmãos. Não dá. Ou você segue a verdade, ou você se distancia dela. Não dá para ficar do jeito que você está querendo, do jeito que você quer fazer. Não dá. Eu acredito que famílias estão me ouvindo, pessoas estão me ouvindo, e sabem muito bem que Deus quer mudar todo o ato errado, todas as coisas negativas. Deus quer mudar. Só que você tem que acreditar no que eu estou te dizendo agora. Da maneira que você está fazendo, da sabedoria que você pensa que tem, do jeito que você está fazendo, não vai chegar a lugar nenhum. Porque não adianta ter imagem de santo e estar sujo por dentro. Eu sei que talvez as palavras podem serem duras, mas eu prefiro te machucar com a verdade. Do que fazer carinho com a mentira. Não adianta. Eu tenho que te explicar a verdade. Saia do passado. Ele está te prendendo por tempo demais. Você não consegue avançar para o futuro. As coisas que estavam preparadas para você, você não vai alcançar. Por quê? Está preso no passado. Sai do passado. Esqueça seu passado. Pastor, mas doeu. Eu sei. Eu sei como dói. Mas meu irmão, minha irmã, sai do passado. Paulo deu a receita certa. Esquecer. Se ele falou que ele esquece, significa que isso está no domínio do ser humano. Você não depende de Deus para esquecer do passado. Porque toda vez que vier uma lembrança de algo que aconteceu, você repreende. Você repreende. Luta contra aquilo. Só não aceita.
Isso é lutar contra o quê? Contra um passado, para poder, no presente, caminhar ao futuro. Deu para entender? Pois bem, nós finalizamos hoje